Quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pelo pastor dessa casa, a missionária. É muito bom estar de volta, viu, pastor? Muito obrigada pela confiança. A missionária ajuda, gente. Elisângela, eu sabia o nome dela, gente. Só estava dando lembrar pelo convite, com muito carinho. Irmãos, de verdade, o Senhor, Ele tem feito muitas coisas aqui nessa noite, nos provado muita coisa. E eu não sei o tanto quão importante foi para você ver a história da Sara, mas de repente, para você não foi, mas para mim foi uma resposta. Experimentar o não de Deus durante muito tempo é muito frustrante, sabe? Você servir a um Deus que pode fazer tudo, que pode todas as coisas e todos os dias experimentar o não dele e continuar o servindo, não é fácil. Mas olhando para Sara hoje, tenho certeza que ela não veio aqui por um outro motivo. O pai dela não foi para um outro lugar, porque ele precisava vir aqui dizer para mim que é possível. Aleluia! Eu precisava olhar a Sara e entender que Deus é fiel para fazer todas as coisas nesse tempo. Ele não mudou. Deixei meu filho em casa, perdendo as forças das pernas. Ele tem paralisia cerebral, mas ele sempre andou. E durante esses dias ele está perdendo as forças para andar. E é muito, muito, muito difícil você ser apaixonado por Cristo e continuar dizendo que Ele é capaz de curar, quando a cura ainda não alcançou a tua casa. Aleluia! Então você não julgue a fraqueza do coração de ninguém. Quando a gente chegar no culto como esse, só querer ficar quietinho ali, é porque a gente ainda tem perguntas sem respostas. Mas que bom que a Sara veio aqui hoje, né? Abra a tua Bíblia aí comigo, por favor, o livro de 2 Samuel, capítulo de número 13. Aleluia. Versículo de número 19. Acharam? 2 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 19. Ainda temos os irmãos achando. Amém? Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Isso. Então, Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia ela rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e se foi, andando e clamando. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia ela rasgou, e pôs as mãos sobre a sua cabeça e foi-se, andando e clamando, e em outras Bíblias, andando e chorando. Senta aí um pouquinho para a gente conversar. Decisões, senão a todos os instantes. Escolher é uma regra que está na nossa vida. E a partir do momento que você escolher errado, ou decidir não escolher, você pode arrebentar a sua vida e uma consequência tão desastrosa, que você pode não alcançar, que teve um filho com alguém, que a partir do momento que descobriu que ela estava grávida, esse homem foi embora, a abandonou gestante, e hoje ela criou o filho sozinho, e tem vergonha de dizer para aquela criança quem é o seu pai. Não tem como mudar. Pergunta para uma mulher cristã que casou e te faz durante alguns dias que nós estamos totalmente emotivos, emocionados, estressados, cansados, sobrecarregados. Pode ocasionar um longo período de
de muita campanha de oração. E o próprio Deus dizer para você, não. E amar a Deus, enquanto Ele te diz sim, é muito fácil. Amar a Deus enquanto Ele está te dando sinais do poder dEle, da bondade dEle, abrindo portas, abençoando, dando suprimento, sabe, prosperando, avançando, com saúde, com roupa bonita, com carro, com tudo. É muito fácil amar a Deus quando Ele dá tudo que você quer. Agora, difícil é amar a Deus, entendendo que Ele pode tudo, como eu já falei, experimentar dEle todos os dias, não. Difícil é continuar servindo a Deus com a mesma intensidade, sabe? Com a mesma vontade, com a mesma unção, entendendo que Ele pode fazer, porém simplesmente Ele não quer. Responde aqui para mim: Deus é bom? Sim. Deus é bom? Sim. Deus erra? Não. Deus pode fazer tudo? Sim. Então tudo aquilo que Ele ainda não fez na minha e na sua vida, Ele não fez porque Ele não fez. E isso é frustrante entender. Saber que Deus poderia ter feito, poderia ter impedido, poderia ter abençoado, poderia ter curado, porém simplesmente Ele sendo Deus, Ele disse não. Porque servir ao Evangelho que diz sim para mim o tempo todo torna uma geração como essa que a gente está experimentando nas igrejas. Que quer viver os milagres o tempo todo, as bondades o tempo todo, quando de fato o Evangelho está muito longe disso. Evangelho é renúncia, Evangelho é mudança, transformação de caráter, é abrir mão do meu eu para viver a vontade dEle, e tudo isso já Ele me deu. Escuta aqui e olha para mim: o Evangelho não é bonito, bonito é o pecado. O pecado é atraente, o Evangelho não. O Evangelho vai causar em você dor, vai causar em você raiva, e quando você olhar para o texto e se encaixar tanto nele a ponto de sentir vergonha, você vai querer fechar a Bíblia e ir embora. O que é isso para o Evangelho? Evangelho é entender que Deus pode curar o meu filho, mas eu saí para pregar para você e ele continuou se arrastando em casa, mesmo sabendo que ele poderia ter feito como a Sara, mas Deus não. É porque amá-lo quando Ele está dizendo sim para mim é muito fácil. Por que eu escolhi Tamar? Porque no momento Tamar é a menina que mais se encaixa em mim. Uma história totalmente dramática, totalmente frustrante. Quem é Tamar? Tamar é uma das filhas de Davi, que tem dois irmãos, um por nome de Absalão e o outro por nome de Aminon. E a Bíblia diz que os três irmãos, filhos de Davi, a Bíblia diz que Tamar é uma menina muito bonita, uma menina muito elegante, mas a Bíblia também diz que ela é uma menina pura, ela é uma menina virgem. E a Bíblia diz que o seu irmão Aminon vai olhar para ela, e a Bíblia diz que agora ele vai se atrair pela própria irmã que tem. Não é filha da mesma mãe, mas é filho do mesmo pai. E a Bíblia diz que o que ele sente por ela é tão profundo que ele sente adoecer. Ele fica doente e perde peso por um amor proibido, por uma menina que a Bíblia diz que é muito formosa e que é virgem. E a Bíblia diz que ele vai ficar tão fascinado por ela, que todos os dias de manhã ele perde um pouquinho mais de peso. Por quê? Porque ele sabe que ter Tamar de uma maneira comum seria quase impossível. Porém não impossível. Estamos falando de um tempo em que os irmãos ainda eram dados em casamento. Por mais assustador que seja isso, neste tempo os irmãos ainda eram dados em casamento. Era quase impossível, porém não impossível. Mas a Bíblia diz que Aminon decide amar a Tamar de uma forma tão horrorosa, que ele adoece por isso. E a Bíblia diz que ele vai ter um amigo chamado Jonadab, que também é primo dele, que vai olhar para ele e vai dizer: o que está acontecendo contigo? Calma que fica bom, eu prometo que fica. O que está acontecendo contigo? Porque tu é filho do rei e está ficando doente. O que está acontecendo com você? Você não é qualquer pessoa não. Tu és filho do rei. E de manhã em manhã teu rosto afina mais, teu corpo perde mais peso. Jonadab olha para ele e diz: Aminon, o que é que está acontecendo? Você não é qualquer pessoa.
sentimento. O que é que está acontecendo contigo? Aí a Bíblia diz que ele vai olhar para o brilho e vai dizer, sabe o que é? Apaixonado pela minha irmã Tamar. Olha. E eu desejo tanto ela, mas eu sei que eu não posso ter. E é isso que me adoece. É isso que me deixa triste. Aí, Jonadab é um amigo como muitas pessoas aqui têm. É aquele tipo de amigo que te dá conselho para fazer o errado. Ele vai olhar para a cara do moço e vai dizer, ah, mas peraí, pô, tu é filho do rei. O teu pai vai vir te ver, você está doente. Faz o seguinte, quando teu pai vir te ver, finge que você está muito mal. Mas finge que você está muito mal. E quando Davi chegar na tua casa, diz para ele que você quer que Tamar venha cuidar de você. E quando Tamar chegar lá, faça o que tem que ser feito. Olha o tipo de conselho. Ele está incentivando que um irmão abuse de uma irmã, com consentimento do seu pai. Mas o que mais me chama atenção antes de chegar na moça, que eu sei que isso aqui é um culto de mulheres, é que ele olha para ele e diz, o rei vai te visitar. É só fingir para ele. E a Bíblia diz que Davi de fato vai visitar. E quando chega lá, a Bíblia diz, e Aminon se finge para o rei. E sabe o que me assusta nisso, missionário? É que a gente se parece demais com ele. Demais. Nós temos todas as características de Aminon. Todas. Porque diante de um Deus tão grande, tão poderoso e tão soberano, que sabe de todas as coisas, a gente ainda consegue fingir quem somos. Aleluia. E eu me assusto quando alguém olha para mim e eu não admiro isso. E alguém diz, Deus sabe quem eu sou. Deus conhece a minha intenção. E isso te acalma? E isso te traz paz? Porque o Deus que de fato te conhece, e te conhece além do que você imagina, deveria te espantar ele te conhecer tanto. Porque ele sabe que você é bom para o ministério, mas é horrível para a esposa. É bom para o ministério, mas é covarde para o filho. Ele sabe que você vem à igreja, mas você fala mentira. Ele sabe que você frequenta cultos como esse, mas ainda vem pornografia. Ele sabe que você compra e não paga. Ele sabe que você entra aqui só para pedir, só para receber, e depois vai embora como se nada tivesse acontecido. Ele te conhece. E isso para mim é assustador. Ele saber quem de fato eu sou. E ele sabe que nós nos acostumamos com um ambiente como esse. E aonde eu tenho passado, eu estava no Rio essa semana, e eu experimentei de tudo que eles falaram aqui. Eu fui pregar em Vila Quente, e quase que eu não posso entrar lá. Por quê? Jovens da idade do meu filho mais velho, com um fuzil na mão, me perguntando, quem é você? Vem fazer o que aqui? Aleluia! Isso me espanta, porque a gente entende. A gente se acostumou com um ambiente como esse. E eu costumo dizer aonde eu passo, você não vem à igreja, você é a igreja. E exatamente como você reage aqui, define totalmente quem você é e como você é. Eu costumo dizer para o meu filho, você não vai ao culto, você é o culto. E depende do quanto você arde antes de chegar lá. Não é o culto que é ruim, é a sua entrega que está ruim. Não é o culto que está morto, é a tua vida que está desorganizada. É teu fingimento que está elevado. Não é o culto, não é a dirigência, não é a regência, não é o pastor, não é o dia que está chuvoso, não. É que a gente tem a síndrome de Caim. A gente erra o dia inteiro para oferecer o culto logo mais. Aleluia. E ainda matar Abel, dizendo, não, o meu culto só foi por causa dele. Aminon tem esse tipo de síndrome, de ser fingido, e ainda ter coragem de pedir alguma coisa ao seu pai. Natália, culto de mulher, eu vou chegar lá. Calma, vocês são nervosos. Olha aqui para mim. Não adianta nada frequentar lugares como esse, ambientes como esse, se você de fato não tiver decidido a uma mudança de vida hoje. Você vai experimentar mais um culto e sair daqui com mais expectativas. Porém, Deus não vai fazer. Eu pensei em pregar em Ana, que era muito mais light. Quem é a Ana? Ana é alguém que é tão chata durante um longo período. Desculpa falar de Ana, mas Ana tem um longo período de alguém insuportável, que está no culto, não come, não bebe e só chora. Aleluia! Glória a Deus! Natália, mas a culpa de Penina é nada, ela só está chorando porque não tem filho ainda. Aí alguém está chorando, alguém não está comendo por aquilo que ainda não tem, mas está no lugar que exatamente ela pode receber.
trai. Mas até ela se levantar, comer, beber e orar, ela estraga o culto de muita gente. Ao ponto do marido dela olhar para ela e falar: ô Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos. O que ele está dizendo é: o nosso culto pode ser bom se você não tivesse só focado na bênção. É que você está tão infeliz, que você não está infeliz sozinha, você está acabando com o culto de todo mundo. Eu pensei em pregar também Sara, que ficou infeliz com a escolha que ela teve. Ela escolheu H. Ela colocou H no quarto do marido dela. E quando H gera, ela se incomoda por aquilo que cresce. Também pensei, mas aí Deus falou. Também queria pregar sobre Abigail, que é alguém tão sensata, que ela é capaz de ver o marido quase destruir a casa dela inteira, chegar em casa, ver o cara bêbado e ir dormir. Olha que mulher extraordinária. Tinha tudo para discutir, tinha tudo para chamar para uma DR, mas Abigail decidiu dormir. Que sabedoria. Pois se é eu, para, vocês também são assim. Que? Ela acabou de vir de uma oferta a Davi. Acabou de defender a casa dela, os negócios dela, a fazenda dela, o marido dela. E quando ela chega em casa, o cara todo errado está bebendo ainda, marcado para morrer. Ela olha para ele e diz: quer saber? Não vale a pena, vou dormir. Ela entendeu que em momentos de alto pico de estresse, eu não resolvo, só pioro. Seria extraordinário. Eu também queria pregar sobre Débora, mas Senhor, e Débora? Porque Débora é alguém que profetiza, mas não tem medo de botar o pé no campo. Porque tem gente que tem muita boca para falar, mas não tem pé para ir. Débora é extraordinária, porque ela é alguém que se levanta, profetiza e diz: eu vou. Aquilo que eu falei, eu sou mulher suficiente para fazer também, vamos embora. Mas Deus não deixou. Aí eu olhei para Tamar e Deus falou: é Tamar. Eu falei: Senhor, não faça não que é pesado. Ele é Tamar, porque a minha igreja está a cara de Tamar. Eita, glória a Deus. Lidando com um monte de gente fingida, e que de fato está diante de um rei. Eita, glória, está valendo. Qual é a nossa geração? Uma igreja sedenta, jovens sedentos, vidas prontas a serem restauradas, transformadas. Mas tem alguém que é igualzinho menor, está diante do rei, porém fingindo. Aí ele olha para o rei e diz: ô meu pai, manda Tamar vir cuidar de mim. Olha o que é evangelho. Evangelho é exatamente isso aqui. Manda Tamar vir cuidar de mim. Só que a intenção dele não é que Tamar cuide dele, é abusar da menina. Aí o pai dele olha para ele e diz: eu vou mandar Tamar vir aqui. E ele manda um recado para ela: Tamar, venha cuidar do seu irmão. E a Bíblia diz que a moça vai com toda a boa vontade do mundo. E a Bíblia diz: e ela amassa bolo, ela cozinha o bolo, ela assa o bolo, ela coloca o bolo na mesa, ela faz todo um processo cozinhando para ele. Só que mal sabia ela que no final daquele processo inteiro, de amassar a massa, mexer a massa, colocar no forno, esperar assar e depois se servir, o que esperava ela era um abuso. A menina não está só esperando o bolo ficar pronto para se apossar de um corpo que não é dele. E a menina ainda não sabe de nada. Está cozinhando para dar comida a alguém que vai machucá-la. Natália, o que é evangelho? É exatamente isso. Quer vir? É uma opção. Você vai alimentar um monte de gente que não gosta de você. Você vai orar e vai abraçar por um monte de gente que está pronto para ver você. Sabe, você definhar e morrer e ele não está nem aí. Natália, o que é evangelho? É não desistir de dar comida para aquele que tem fome, para aquele que está sedento, mas também não quer não bem. Isso é evangelho. O que é evangelho? Evangelho é dar comida para alguém mesmo sabendo que depois eu vou sair machucado da história. Tamar tem a cara da igreja. Ela já deveria ter visto os olhares. Ela já deveria ter sentido o ambiente, porque mulher sabe quando está sendo observada. Mas a Bíblia diz que ela cozinha e deixa o bolo pronto. Porque foi para isso que a gente serve, a gente não serve para mais nada. Ainda que estivermos em perigo. O evangelho é isso. A Bíblia diz que depois que o bolo está pronto, ele vai olhar para todo mundo que está no quarto e vai dizer: sai todo mundo e fica só Tamar. Sabe essa mania que a gente tem? De ficar, sabe, em ambientes, em lugares, com pessoas que têm um comportamento totalmente diferente do nosso. Eu só vejo um erro na menina. É quando ela vê todo mundo sair, não sai também.
Eu só vejo um erro na menina. Porque a gente coloca o erro no ambiente. Mas será que todo mundo vai embora por causa do ambiente? A gente coloca o erro em quem foi embora, mas será que quem foi embora estava totalmente errado? Será? Será que quem foi embora da sua vida, te abandonou, largou a sua mão, é porque queria te fazer sofrer ou queria parar de sofrer? Eita! Será que é você que é muito bom? Ela que era muito ruim? Ele que era muito ruim? Ou era você que é estressada demais, grita demais, manda demais? É porque o erro está sempre em quem sai, não em quem fica. A gente se vitimiza e se coloca em lugar de Aminon. Olha para o rei e diz: me dá porque eu mereço, me dá porque eu quero, me dá porque eu estou doente. E ele está dizendo: eu sei a sua presunção, eu conheço teu coração. E é por isso que há campanhas que Deus não responde, porque de fato Ele sabe quem eu sou. Aleluia! É por isso que tem mulheres que oram durante anos para que o marido se converta e não se converte. Por quê? Porque ela quer o marido para ela. Ela nunca orou para que o Senhor salvasse para ele. Aleluia! Ela quer um biotipo de homem que sirva e faça todas as vontades dela. Eu estou falando para você que cuido de mulheres lá. E eu canso de pegar gente chata que olha para mim e diz: Natália, olha para Deus mudar esse homem para mim. Eu digo: para você? Não. Não. Porque se Deus mudar ele para você, você larga ele e vai embora, porque você vai enjoar de quem ele é. Mas se Deus mudar ele para o próprio Deus, ele ficará alguém excelente. Eu aprendi algo com meu filho de 15 anos, que todo culto de jovem que eu vou, eu falo. Eu brinco com o João e falo: João, quando é que você vai dar uma nora para a mamãe? Mamãe está precisando de uma nora. Eu brinco com ele, ele é muito tímido. Ele: mãe, quando? Eu falo: é, filho, as meninas lá da igreja ficam te paquerando. Ele: mãe, eu sei. Falei: você não vai fazer nada? Ele: não, mãe, eu só vou escolher alguém quando eu olhar para alguém e eu ver tanto Cristo nela, tanto Cristo nela, tanto Cristo nela, que eu não vejo mais ela. Falei: mas por quê? Ele: mãe, porque se eu ver Cristo nela e tiver a certeza que ela não troca Cristo por ninguém, eu vou saber que ela também não vai me trocar. Se ela não abre mão de Cristo por causa de nada, ela também não vai abrir mão de mim. Eu quero alguém que honre a Deus acima de tudo. E quando eu olhar para alguém, eu não quero um biotipo, eu não quero um corpo bonito. Eu quero alguém que eu veja Cristo. Por que Deus ainda não mudou na minha casa? Meu marido, meu filho, você está orando para você. Começa a fazer igual João. Começa a dizer: Senhor, invade ele a ponto de eu só conseguir ver o Senhor e mais nada. O problema de Tamar é não sair. E o seu também. Ela fica no quarto com o seu irmão Aminon. E a Bíblia diz que na hora que ele vai servir o bolo para ela, ele agarra ela e força a se deitar na cama com ele. Olha para mim. A cena é chocante. Eu sei, tem criança aqui me ouvindo, não posso ir muito além. Ele a força a se deitar com ele. E a Bíblia diz que ela dá um grito e ela só diz: não, meu irmão, aqui em Israel não se faz assim. Se você pedir ao meu pai, provavelmente ele vai dar minha mão a ti. Vamos fazer da forma correta. E a Bíblia diz que ele insiste. E ele consome, é isso. Ele faz o que ele tem que fazer com ela. Ele abusa da menina. Só que lá no capítulo de número 13, a Bíblia diz que a única coisa que ele admira em Tamar é a sua virgindade. Ele não ama a moça. Ele só ama a sua pureza. Você não consegue ver a igreja aqui, não? Eita, glória! O pecado não ama você, não. Ele só quer te tornar impuro. E depois que ele conseguir te colocar na cama e te sujar, você não vai valer mais. A Bíblia diz que depois que ele consome o ato, depois que ele abusa da menina, ele vai olhar para ela e vai sentir a aversão dela. É que loucura. Alguém que era apaixonado agora vai olhar para ela e vai dizer: agora você sai daqui, porque eu tenho nojo de olhar para você. Ela vai olhar para ele e vai dizer: mas meu irmão, eu vou para onde agora? Eu não tenho mais para onde ir. Você já fez o que tinha que fazer, agora vamos começar com o nosso pai. E a Bíblia diz que ele a coloca para fora. É exatamente isso que o pecado quer fazer com você. Quer tirar tudo que você tem de puro, tudo que você tem de bom, arrancar de você e depois te jogar num lamaçal do pecado.
né, Sara? Sara já experimentou. Não, ele não quer te honrar. O mundo não quer te dar uma vida boa, não. Não. Ele só quer te jogar uma vergonha, a qual você não consiga mais se olhar no espelho e ser digno de ser chamado homem ou mulher. Conversa com uma mulher que foi traída e pergunta para ela qual o sentimento que ela tem todos os dias quando ela se olha no espelho. Pega um homem que já foi traído e pergunta para ele qual o sentimento que ele tem todos os dias quando ele olha para ele no espelho e se lembra. Porque Deus não causa amnésia em ninguém. Deus, ele é suficientemente capaz de te fazer perdoar, mas não esquecer, porque aqui não tem ninguém maluco. Deus vai apagar teu passado, ele não vai. Você vai lembrar do que fez, como fez, aonde fez, que dia fez, quem te tocou, quem te abandonou, quem foi embora, quem não foi embora. Você vai lembrar. A única coisa que o perdão vai causar em você é te lembrar e não te fazer mais ser, sabe, alguém que não consegue mais avançar por causa daquilo. Perdão é isso, é olhar para alguém e falar: o que você me fez não me causa mais paralisia, mas eu ainda lembro. Perdão é isso. É olhar para um homem e falar: eu te quero de volta, mas eu ainda lembro. Por isso que eu digo todos os dias para os meus filhos: não faça com que alguém tenha necessidade de te perdoar, porque o perdão é muito difícil. Não faça com que alguém precise liberar perdão para você, porque a coisa mais difícil do evangelho é liberar perdão para alguém. Não tem nada tão difícil quanto o perdão. A renúncia é difícil, o eu é difícil, é difícil, mas o perdão. Perdão. Por que eu escolhi esse texto? Porque eu conheço as mulheres, do que a gente guarda de coisas. O problema é que a gente guarda tanto a ponto de não avançar para lugar mais nenhum. A Bíblia diz que depois que Tamar é abusada, ela vai sair da casa do seu irmão. E a Bíblia diz que ela sai andando e chorando. Andando e chorando. Andando e chorando. E vai parar na casa do seu irmão, Absalão. E ali é o final da história dela. Olha que triste. Ela não tem um final. O final da menina é ser abusada, andar, chorar e morrer na casa de um irmão. O que fizeram nela foi tão poderoso e tão intenso que ela não conseguiu ir para lugar mais nenhum. Pastores, com todo respeito, sabe o que é pior para mim? Sabe o que é pior? Porque a Bíblia diz que o Senhor não vai se vingar por ela. Absalão mata ele 2 anos depois. Porque pra gente, a gente quer vingança hoje. A gente quer vingança agora. A gente tem a mania de dizer: os pentecostais têm essa mania: Deus vai agir ao meu favor, e se ele não agir? Deus não vai deixar me tocar, e se ele deixar de tocar? Não, Deus vai me livrar, e se ele não te livrar como fez passado? Não fala de mim, porque não, e se ele deixar falar? Porque Tamar experimentou isso. Ela foi tocada, foi abusada, perdeu tudo que tinha de valor, não teve mais sentido de vida nenhum, não teve mais rota nenhuma, não casou com ninguém, não teve filho com ninguém e nem teve um final de história. E se Deus não fizer nada? Sabe de uma coisa? A gente espera que Deus fere aquele que feriu a gente, só que Ele ama tão intensamente aquele que te feriu quanto Ele ama você. E isso que é difícil de você entender. É que a mesma misericórdia que te alcança, alcança quem te traiu também. Só que diferente de Tamar, olha aqui pra mim. Eu vim pregar para uma galera que precisa andar, chorar, mas não parar na casa de Absalão. O que fizeram com você e como fizeram com você não tem como mudar mais, já aconteceu. E como eu disse, Deus não apaga passado de ninguém. Você vai continuar lembrando como fez, que dia fez e qual intensidade que teve. Mas você precisa começar a decidir o que você faz de você depois desse episódio que te fizeram. Natália, mas eu fui abusada como Tamar. E aí?
Natália, mas me bateram, me agrediram, falaram mal de mim, me caluniaram, me abandonaram, me mandaram embora. Já aconteceu. Quer saber de uma coisa? Não tem como mudar mais isso. Ou você perdoa e avança, ou vai ter um final como Tamar, andando, chorando e morrendo na casa do irmão. Aleluia. Por que eu escolhi esse tema para hoje? Não é nem a minha cara pregar isso aqui. Eu sou muito mais pentecostal. Aleluia! Não é nem a minha cara. É que Deus olhou para mim e falou: Natália, você precisa começar a decidir o que essa dor vai continuar te causando. Porque diferente do que Deus falou para a mãe da Sara, Deus falou para mim que não vai curar meu filho. Eu vou fazer o quê? Eu preciso começar a dar um destino depois que o caos me alcança. Se enterrar debaixo das pedras, se enterrar debaixo dessa história, é o que está te fazendo entrar ano e sair ano, fazendo as mesmas orações, os mesmos pedidos e não indo para lugar nenhum. Está igual Sansão rodando com boi. Deus! Experimentando cultos, saindo de cultos, mas nunca sendo avivados. Por quê? Porque está preso em uma situação, está preso em um ambiente, está preso em alguém, está preso numa fala, está preso numa traição, está preso num abuso e não está indo para lugar nenhum. Aleluia! Deus olhou para mim e falou assim: você quer morrer como Tamar? Porque o que fizeram com ela não tem como mudar, mas ela poderia pelo menos lutar pelo resto de vida que ela teve. Mas a Bíblia diz que ela preferiu terminar andando, chorando na casa de Absalão. Abiminão morreu, não vai tirar a dor da menina. Quem te fez mal, se morrer, se foi ferido, ou se ficar enfermo, não vai tirar a dor daquilo que te fizeram. Então para de querer vingança e começa a pedir a Deus para te dar força para avançar. Começa a decidir o que você faz de você depois desse culto de hoje, porque você está queimando errado, está oferecendo o culto errado. Olha para você, se pergunta há quantos anos você está no mesmo cenário, olhando pelas mesmas coisas. Eu não consigo acreditar no evangelho que não me dá direção. Eu não consigo acreditar no evangelho que não tem crescimento. Quando a igreja é do Senhor e pautada na palavra do Senhor, já foi dito aqui, quando a responsabilidade está sobre a palavra, ela cresce e avança. E é por isso que esse tipo de mensagem não te arranca glória, porque é a mensagem que te dá direção. O que te arranca glória é aquilo que vai te dar, é quem vai avivar. E Deus vai fazer esse tipo de mensagem aqui, não te dá direção, só te dá alvoroço. Aleluia! E é por isso que as mensagens do arrebatamento não são pregadas mais. É por isso que quando eu prego em Santa Ceia, a gente prega sobre a cruz, prega Calvário, prega Cristo, ninguém mais chora. Por quê? Porque a mensagem vai para direção, não me emociona mais. Os nossos altares não têm prazer de pregar sobre o sacrifício do Calvário. Por quê? Porque é uma mensagem que cansa e te faz dormir. É uma mensagem que, sério, a gente está igual Tamar, andando e chorando, não indo para lugar. Lembra aqui de lá? Ó, foi tirado de Sodoma. Com muito custo o moço saiu. Quando ele parou no pé do monte, os anjos olharam para ele e falaram aqui: sobe esse monte, escapa de por tua vida e não olhes para trás. Isso aqui é muito forte, gente. Ela olha para ele e diz: vamos subir, que os anjos mandou a gente subir. Ah, mas peraí, ô anjo, a gente não pode ficar aqui na caverna, não? A mensagem é de salvação. Ele diz: gente, aqui, sobe para o monte, escapa de por tua vida e não olhes mais para trás. O que ele está dizendo é: o que você viveu não tem como esquecer, mas voltar para lá você também não pode. Escapa de por tua vida e sobe para o monte. Por quê? Porque Sodoma será destruído. Escapa de por tua vida. A Bíblia diz que alguém vai entrar numa caverna e vai se deitar com sua filha, porque ele não volta para Sodoma, mas Sodoma vai com ele. Escapou da destruição, mas já estava destruído. Foi tirado com graça do lugar de perdição, mas já estava perdido por muito tempo. Você começa a decidir hoje que tipo de pessoa para esse ambiente você quer ser.
Sabe o que é pior, irmão? É que ele se parece demais com a gente também. Demais. A Bíblia diz que quando os anjos chegam em Sodoma para tirar eles de lá, os anjos olham para ele e dizem: o que é que você tem aqui? Aí ele diz: eu tenho meus genros, minhas 2 filhas e minha esposa. A Bíblia diz que os anjos olham para ele e dizem: ei, corre lá e diz para eles que Sodoma será destruída. A mensagem é verdadeira. É ou não é? É ou não é? A Bíblia diz que quando os genros dele ouvem a mensagem, vão achar graça. Por quê? Porque a mensagem é de verdade. Mas o pregador... Sabe o que muita gente não vê? Billy Graham diz algo que me chama muita atenção. Ele diz: pregue e, se necessário, use palavras. O que ele está dizendo é: a sua vida é a melhor mensagem que você tem. Escuta isso aqui. Eu amo evangelismo. Mas se a gente for olhar para a Bíblia, Jesus não chamava ninguém, era o povo que ia atrás dele. Eles têm que olhar para a gente a ponto de ter vontade de nos seguir e encher esse ambiente. Não é a gente ir buscar, é eles olharem e dizer: eu vou. Eu quero ser. Só que o nosso problema é que a gente está igual demais, está andando e chorando e não indo para lugar. Está chamando o rei para o nosso quarto, se fingindo de doente, quando ele já falou: eu vi que doeu, eu sei quando doeu, mas vitimismo comigo não te traz bênção. Aleluia. Estou terminando, pastor. Não terminando. Não faz isso. Aqui para mim. Quem está pedindo ele? Pode continuar, pastor? Escuta isso aqui. Decide. Você decide. Tamar terminou a história dela por algo que alguém fez com ela. Escuta isso aqui. Você é ser humano. Enquanto você estiver na terra, pessoas vão te fazer coisas o tempo todo. Você não é um alecrim dourado. Desculpa te dizer. Natália, tu não é a pregadora do amor? Eu sou. É esse o amor de Cristo. Você não é o bem querido que ele diz: eu não vou deixar tocar. Ele vai dizer: não, eu vou tocar sim. Lembra de Jó? Amado. Muito amado. O diabo falou: ele só te ama porque o Senhor dá tudo que ele quer. Deixa eu tocar. E Deus diz: toca. O que é isso? Evangelho. Evangelho. E por que todas as vezes que você desanima e se decepciona, você abandona e vai embora? Porque não é esse evangelho que você está disposto a servir. Você ainda não foi incendiado por ele. Você está igual Ló, olhando e ouvindo a mensagem do arrebatamento, podendo subir para o monte, se escondendo na caverna. Nessa área. Sabe o que eu gosto do Biel? É que mesmo as pernas dele parando todo dia de manhã, ele coloca o hino das 3 palavrinhas e me chama para dançar. Aí o João olhou para mim, meu filho mais velho, e falou: mãe, sabe o que é isso? Eu olhei para ele e falei: o que é? Ele: mãe, tem uma chama aqui de dentro. Que nem a deficiência faz com que pare de queimar. E há algo que o João fala para mim também, que eu sou apaixonado. Ele diz: mãe, não tem problema não. Se as pernas do Gabriel parar agora, no arrebatamento, ele não vai ter dificuldade de entrar. Glória a Deus! Aleluia! Ele olhou para mim e falou: mãe, para de chorar, que nem combina com você. Aqui, menino chato. Para de chorar. A senhora tem que ir pregar. Eu falei: mas eu não quero. Então você não tem que querer, não. Você não sabe se é outra coisa. Ou você é mãe ou você é pregadora. Você não sabe se é outra coisa. Você só sabe se é essas 2 coisas. E você sabe se eu quero? Você sabe se eu quero? Como o teu pastor pode olhar para você e te definir? Porque eu acho muito triste quando o pastor olha para alguém e olha para a nave da igreja e diz: hoje não tem ninguém, estou sentada lá. Eu prefiro ser a Marta, que todo mundo fala mal, que faz tudo, que está aqui, do que ser a Maria, que está o tempo todo sentada. Eu acharia insuportável. Porque só acontece em cultos que Marias pode sentar quando tem uma Marta fatigada que faz acontecer. Uma igreja ela tem que ser equilibrada. Um cado Marta, um cado Maria. Um cado Marta, um cado Maria. Porque senão o culto não acontece. Alguém tem que cozinhar, alguém tem que limpar, alguém tem que ficar na portaria, alguém tem que tomar conta da criança, alguém tem que ficar olhando os carros, alguém tem que trabalhar para você estar aqui sentado. E você quem?
Quando o pastor olha para baixo, ele pode olhar e falar: ah, não. Quem falou? Teve um dia que eu orei para ele: Senhor, eu estou tão sobrecarregada. Tudo meu pastor pediu para mim. E Deus falou: se sinta honrada com isso. Porque ele deu utilidade em você. Pior é se ele olhasse para você e te visse inútil. Aleluia. Andando e chorando. Sem utilidade nenhuma. É triste. Imagina a pastora olhar para vocês e falar: não tem ninguém. Mas glória a Deus que hoje eu vi que ela tem uma galera. Escuta, Davi não vai defender Tamar, porque Davi também não tem nem mais honra para isso. Por quê? Porque Davi já feriu a casa dele há muito tempo. Quando o irmão toca na irmã, foi porque Davi já abriu uma porta para que o pecado reine ali há muito tempo. Quer saber de uma coisa? Tem uma casa olhando para você. Tem um filho olhando para você. E de fato olhar para você te dá legalidade para coisas. Eu gosto de um jovenzinho lá da igreja, ele deve ter uns 12 anos, que todos os dias de culto ele corre, me dá um abraço e ele diz: tia, eu amo quando eu estou na igreja, porque meu pai aqui é bem melhor. E ele abraça meu esposo e ele diz: ô tio, me abraça mais forte, porque eu amo quando o Senhor me abraça, porque mais ninguém me abraça. A gente faz isso o tempo todo. A gente acerta com o nosso trabalho e erra com os nossos filhos. A gente anda e chora e perde tudo. A gente dá tudo, a gente dá roupa, a gente dá sapato, a gente dá videogame, a gente dá o melhor, mas a gente só não dá a nossa presença. E tem hora que Gabriel só quer dançar comigo, e mais. E isso tem muito mais valor do que qualquer outra coisa que o dinheiro possa comprar. É só você olhar para sua casa e ver qual cenário você está experimentando quando chega lá. Eu estou falando com pessoas aqui. Aleluia. É só você olhar para o seu filho. Ver o filho que você está criando. Olha para sua mulher. Eu costumo dizer, a mulher do cara sempre diz a família que ela tem. Sempre. Sempre. Olha para a mulher do pastor. Se a mulher for feliz, você sabe que aquela igreja ali é uma igreja feliz. Olha para a tua casa. Andando e chorando, não indo para lugar. Tamar se afundou no caos. Se afundou no abuso. Você tem se afundado na sua depressão por quanto tempo? Você tem se afundado na ignorância por quanto tempo? Você está se afundando no seu pecado, na prostituição há quanto tempo? Na mentira, na fofoca há quanto tempo? Aleluia. Na sua frieza espiritual, há quanto tempo você está afundado nisso? Enterrado sobre o caos? Porque a história da moça não muda, mas eu gosto de dizer que eu não sou Tamar. Eu gosto de dizer. Eu posso viver o caos que eu tiver que viver nesse tempo, mas eu não vou me enterrar como aquela moça me enterra, dentro da casa de alguém. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Porque além de você, só Deus te conhece. Eu não sei quem você é. Bota a mão no seu coração. Aumenta esse fundo aí, meu filho, por favor. Isso. E agora eu faço o que, Natália? Olha para dentro de você. Lembra da tua casa. Fecha os olhos. Lembra do teu filho. Natália, quando eu fecho meus olhos, eu só consigo olhar daquele dia do caos. Começa a pedir a Deus agora, vai dizer: Senhor, eu sei que não tem como mudar mais aquele dia. Aquela pessoa já foi embora. Aquela pessoa já está 7 palmos na terra. Não tem como mudar, já aconteceu. Eu não tenho como mudar aquilo que o Senhor permitiu. Mas eu tenho como te pedir que o Senhor me mude de ambiente. Eu quero lembrar, mas não ser mais paralisado naquele dia, naquele local, naquelas palavras. Começa a fazer em mim uma obra, Senhor, tão poderosa, a ponto de lembrar e não mais me paralisar. Eu não vou morrer como Tamar, sem uma história, sem uma família, sem uma salvação, sem um destino, sem uma história para contar.
mais 3 aqui que eu preciso, gente. Aleluia. Deus vai curar pessoas aqui. Vem, vem, vem. Pega aquela moça lá, por favor. Eu preciso de um homem também. Quem aí, ó? Quem? Tem que ser com muito amor. É isso aí. Tem amor? Abraça, mas abraça ela como se ela fosse sua filha. Pega aquele moço ali, abraça, mas abraça como se ele fosse, sabe? Um filho, eu sei que não tem idade pra isso. Deita ela aí no teu colo, missionário. Isso, faz isso. Deixa ela aqui assim, envolve bem ela. Envolve aqui também, envolve ela aqui. Envolve ela, envolve muito, muito, muito. Por que Deus mudou a minha mensagem? Porque ela precisava tirar alguns a mais de alguns quartos aqui hoje. Pessoas presas em abandonos, em traições, em circunstâncias, em momentos, em términos. O Senhor está dizendo que você não pode mais continuar aí. Esse ano é ano de romper. Esse ano é o ano de avançar. Esse é o ano de viver o extraordinário de Deus. Eu não vou te deixar ir. Não, mas tem que envolver, tem que fazer carinho. Tem que fazer carinho. Oh! Aleluia! Deus Todo-Poderoso, aleluia! Gente, vamos trabalhar, culto de mulher, vamos trabalhar. Vem. Não posso mandar elas embora assim. Pega essa aqui pra mim, uma, outra, pega essa aqui. Isso. Vem, minha pastora, me ajuda também. Natália, o que eu tenho que fazer é carinho. Alguém tem que se sentir amada de novo. Pega essa moça. Tem mais um aí? Tem mais um aí pra me ajudar? Vem cá. Pega ele aqui pra mim. Mas tem que envolver, vai envolver? Tem que envolver muito. Agarra ele fortão assim, fortão. Deixa ele sentir bem forte o teu abraço. Que abraço cura mais do que remédio. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Abraça ele, abraça ele, abraça ele. Isso, quebra ele nesse abraço. Eita glória! Aleluia. Deus vai restaurar a paz aqui hoje para seus filhos. Deus vai restaurar mães aqui para seus filhos. Deus vai restaurar mulheres aqui para seus maridos. Maridos para suas mulheres. Mas acima de tudo, Deus vai restaurar os filhos dele, para ele, para a exaltação dele. O que te aconteceu há 10, 15 anos atrás não vai mais ter o poder de gritar no teu ouvido que você não é capaz de viver coisas em Deus. Aumenta, meu filho, esse fundo para elas serem ministradas. Isso. Pastora, lança sobre ela palavras de bênção. Tem um grito na alma dessa moça tão grande, tão grande, tão grande. Aquilo que a senhora falaria para uma filha da senhora, diz para ela, diz. Tá uma bênção, menina. Oh! Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, gente, eu preciso de um homem aqui, ó. Vem mais um. É esposo dela, não sei, deve ser. É Gustavo, já ouvi, é Gustavo. É Gustavo, deixa Deus restaurar Gustavo nesse abraço. E diz, Gustavo, você não vai amar, você não vai morrer no quarto de Absalão. Você não vai morrer naquela história traumática. Isso, Gustavo. Deus parou o culto só para te abraçar hoje.
Glória a Deus, aleluia. Deus parou até a chuva para você poder chegar aqui. Sabe, eu gosto quando Deus faz isso. Olha pra gente e diz: você não vai morrer como Tamar sem uma história. Você vai terminar a sua história. Às vezes andando, às vezes chorando, mas na maioria delas glorificando e agradecendo porque está viva. Cuidado, hein? Está viva. Diz comigo: eu não sou Tamar. Eu não vou morrer no quarto de Absalão. Não dá para mudar o que aconteceu, não é? Mas dá para passar sobre o caos e se reinventar de novo. Olha aqui para mim, você que pode, para terminar. Só acho que já. Acho que isso, pastor. Tem noção de cura que hoje não tem? Sabe por que eu gosto da mulher do fluxo de sangue? É que ela não vai deixar de ser mulher, ela só vai ser curada. Mas no próximo mês, como ela é mulher, provavelmente as regras dela vão descer de novo. E Jesus é tão bom em saber disso que ele diz: vai em paz. O que ele está dizendo é: a paz te dá certeza que não vai acontecer de novo. Aleluia! Quem entende por quem foi tocado, vai embora dizendo: eu sei que agora eu estou em. Eu vou lembrar, mas porém não vai mais me paralisar. Eu vou lembrar, mas não vai mais me envergonhar. Eu poderia ter escolhido muitas outras histórias, mas é porque a gente está igual o Tamar aqui hoje. A gente foi ferido por pessoas que se fingiram, por pessoas que comeram da nossa mão, experimentaram do nosso prato, comeram da nossa amizade, experimentaram do nosso bem e só nos ofereceram mal. E não tem como mudar essas pessoas, mas tem como mudar você. Nós somos a igreja da Mar, que seremos feridos o tempo todo. A gente decide se para quando ferido, a gente for machucado, ou se a gente continua rompendo, andando, às vezes chorando, mas avançando. O evangelho não vai te deixar isento de sentir dores. Eu não vim aqui te apresentar o evangelho de facilidades. Tem dias que vai doer, tem dias que vai faltar, tem dias que vai adoecer, tem dias que vai morrer. Mas quer saber de uma coisa? Sobre todas as coisas, Deus tem o controle. E se Ele tem um sim, eu digo amém. Se Ele tem um não, eu continuo dizendo amém também. E acabou. Quando você entender esse evangelho, você nunca mais desvia para lugar nenhum. Você nunca mais larga a mão de Cristo. Porque você vai entender: o evangelho que eu decidi seguir é o da cruz. E ele não me traz facilidade. Pelo contrário, vai me dar muito trabalho, muitos obstáculos. Mas com ele nós venceremos todos os dias. Escuta aqui: ninguém é bom todo dia. Para. Desdesenha esse negócio pentecostal que a gente tem de ser bom e perfeito todo dia. A gente erra o tempo todo. Mas o bom da gente é que a gente está todo dia se arrependendo e voltando para os braços da graça do Senhor. Então para de se desenhar como um monstro, como Tamar, entrar no quarto e falar: pronto, agora as minhas vestes estão rasgadas, meu corpo está ferido, minha pureza foi levada embora. O Senhor está dizendo: e se você deixar eu fazer de novo? Se você deixar eu te tocar de novo? Se você deixar eu tomar a direção da sua vida de novo? Sabe o que eu acho mais lindo em Cristo? Sabe o que eu acho mais lindo em Cristo? É que Ele só desce em ambientes como esse por causa da gente. Deus é santo, Deus é puro, e Ele desce no meio de um monte de gente impura só para dizer: eu ainda te amo, eu ainda te quero, eu ainda te amo. Que graça e amor é esse de um Deus soberano e puro que diz: eu vou lá em Casimiro de Abreu só por causa dela, só por causa dele. Que isso? Que graça é essa? Eu vou lá sabendo da esperança para tua casa, para tua família, e te dizer que seu final não será igual ao de ninguém. Eu lembro que minha mãe dizia muito para mim: você vai terminar igual seu pai. Mas meu pai era um alcoólatra. Meu pai trazia vergonha para mim todos os dias. Mas sabe quando Deus provou para mim que eu não era
igual ao meu pai? O dia que meu filho olhou para mim e falou: mãe, eu tenho prazer todo dia de falar na minha escola quem a senhora é. Se preocupa não. Os filmes não vão se repetir, você vai sentir no teu ventre quando for a hora. A maior prova disso. A sua descendência vai olhar para você e vai falar: ainda bem que aquele dia você insistiu e não foi embora. Aleluia. Pode fazer o apelo, pastor? Agora. Aleluia. Vou terminar. Tem alguém aqui que chegou igual o Tamar? Às vezes ferido com a igreja, porque a gente é ser humano e a gente fere mesmo. Perdoa a igreja, vai. Tem dia que a gente fica um pouco equivocado na mensagem e fala umas coisas desnecessárias. Perdoa a igreja. É que às vezes tem homens e mulheres que deixam a emoção lá fora. Isso, é isso, é isso. E aqui não tem duas pessoas, tem duas famílias aqui. Aqui tem descendências aqui. Olha pra mim. Tem pessoas que dizem: eu nunca mais vou pisar na igreja por causa do homem. Faz isso não. Faz não. Como você, a gente erra também. Mas perdoa a igreja e volta para Jesus, que Ele é o único que não erra. E eu sei que tem mais gente aqui nessa noite. O Senhor não mudaria essa mensagem à toa. Eu sei que tem mais. Sai dessa história traumática de vitimismo, isso. A igreja pode aplaudir de novo ao Senhor. Escuta aqui, deixa eu te falar algo. Deixa eu te falar algo aqui. Avivamento não é pular, rodar e falar em línguas. Isso nunca foi avivamento. Sabe o que é avivamento? Avivamento é quando Deus confirma que está na mensagem. E o que é a confirmação de Deus na mensagem? São vidas transformadas através da palavra. Isso aqui é avivamento. Igreja, se isso aqui não te faz falar em línguas, você precisa vir também na hora do apelo também. Se isso aqui não te aviva e não te alegra, você está cultuando ao Deus errado. Eita, meu Deus. Pastor, esse aqui é o maior avivamento que temos na igreja. Você não vai experimentar nada mais fumegante do que isso no Evangelho. Nós temos 1, 2, 3, 4. 4? E se Deus falar pra mim que tem a quinta? Ah, tá, mas sai logo nesse quarto. Eu vou passar pro pastor, mas eu preciso dizer pra alguém. Primeiro Deus vai fazer a obra em você, depois através de você, vem não. Eu só vim buscar pela minha casa, então deixa Ele começar a fazer em você, e depois através de você, Ele vai fazer na sua casa. Vem. Salva Jesus, salva Jesus. Depois de 2 anos, Absalão vai matar o acusador de Tamar, mas isso não vai fazer dela uma menina pura de novo. Você não vai buscar vingança mais. Você só vai buscar que Deus viva o seu coração no dia da maldade. O seu inimigo morrer não vai adiantar nada, mas você ser transformado para Cristo vai resolver tudo. Então corre para Jesus hoje, vem. Eu não insistiria, de fato, quem me conhece sabe, eu não insistiria. Se o Espírito Santo não estivesse falando para mim: ainda tem alguém. Ainda tem alguém. Aleluia. Ainda tem alguém. Vai, Tamar. Ainda tem alguém. Vai, Tamar. Isso, ainda tem alguém. Vai, Tamar. Ainda tem alguém. E esse choro é o mais engasgado dessa noite. Mas graças a Deus a igreja está em oração. E o clamor quebra a mágoa. O clamor quebra a culpa. Vem cá, pastor, que eu vou lá dar um abraço nela. Vem cá, me dê esse apelo aqui. Deixa eu dar um abraço.